Trajetórias Especial Podcast. Vamos lá. Trajetórias Especial Podcast. 4 mulheres, 4 projetos sociais, milhares de vidas impactadas. Hoje eu recebo mais uma mulher que faz a diferença na nossa sociedade, Noemi Ajansas, que atua numa instituição, numa associação, num trabalho fantástico, Via Vida. Ela que é juíza do trabalho, aposentada, é mãe, é avó e hoje se dedica a essa causa. Muito obrigada, Noemi, por aceitar o meu convite. Se dedica a essa causa que é tão importante nós falarmos, que muitas vezes as pessoas não falam, que é doação de órgãos. Boa tarde, Renata. É uma alegria, um privilégio estar aqui falando contigo. A gratidão é toda nossa, da Via Vida, de poder estar aqui e falar da nossa entidade e dessa linda causa da doação de órgãos, que salva muitas vidas. E especialmente no dia de hoje, 29 de junho, que é o aniversário da Via Vida. Estamos completando 23 anos da fundação oficial da entidade. Olha só, viu como nada é por acaso, como as energias se cruzam, né? Hoje num dia especial para vocês, completando 23 anos que vocês fazem esse trabalho tão sério. Quantas vidas vocês já não salvaram nessas mais de 2 décadas? É muito emocionante mesmo. Eu quero mostrar um pouco, ter a oportunidade da gente falar da Via Vida com esses 2 viés que vocês têm, né? Tanto educacional como assistencial. Vamos começar falando no educacional, que é tão importante. Vocês trazem um trabalho para mostrar, para desmistificar a doação de órgãos, né? E para mostrar a importância, claro, da doação de órgãos, mas desmistificar e como as pessoas podem deixar claro isso para os seus familiares, que hoje é a única maneira, né, de fato, se concretizar essa vontade. Então, a Via Vida tem o seu trabalho educacional. A Via Vida surgiu com a missão de mudar a cultura do Rio Grande do Sul sobre doação de órgãos. A nossa presidente, a Lúcia Elber, criou a Via Vida no ano de 2000, depois que um filho dela, com então 15 anos, teve uma insuficiência renal aguda e, de uma hora para outra, estava numa lista de espera na Santa Casa. E aí, naquele desespero de mãe, vendo que seu filho ia perder ali os melhores anos, né, da adolescência, começou a trabalhar com outras mães e criaram a Via Vida, com esse objetivo de mudar a cultura do Rio Grande do Sul. O que nós fazemos na área educacional, né? A Via Vida tem em torno de 75 voluntários engajados na causa, divididos em grupos de trabalho. Então, nós temos, por exemplo, um grupo que dá palestras em escolas, né? Onde nos chamam nas escolas, nós damos palestras para jovens, desmistificando, né, a causa da doação, buscando quebrar os tabus, levando informação realmente sobre o processo de doação de órgãos e transplantes. Nós levamos palestras para empresas, por exemplo, na CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, tem várias empresas que incluem uma palestra sobre os cuidados com a saúde, ou mesmo sobre doação de órgãos, entre as palestras. Então, nós vamos nas empresas, nos sindicatos, nós fazemos ações nos shoppings, por exemplo, o Shopping Total é nosso parceiro, nós fazemos ação de panfletagem lá, de levar informação para a população, sempre focando, então, no desmistificar da causa e nas informações, também com os cuidados da saúde, né? Eu acho muito interessante isso que vocês fazem, porque além de falar na doação de órgãos, vocês também alertam para que cuidem os órgãos em vida, para que jamais tenham que precisar de uma fila dessas, que é uma fila longa, né? Duradoura, triste, incerta. Sim. Então, eu acho importante esse trabalho que vocês fazem também, mostrando a prevenção para que não se chegue numa lista dessas. Uma das maneiras de tu diminuir a lista de espera é evitando que mais pessoas entrem em lista, né? Então, nós fazemos um trabalho bem profundo, bem pesado, de prevenção de doenças associadas ao transplante. Por exemplo, agora vamos entrar em julho, né? Julho é o julho amarelo, é o mês das hepatites virais. Nós fazemos um trabalho bem forte de prevenção de hepatites, testagem rápida,
vacina, né? Porque a hepatite B tem vacina, a hepatite C tem cura. Então, nós levamos informação para as pessoas sobre os cuidados e prevenção de hepatites, porque hepatite maltratada pode virar cirrose ou câncer de fígado e acarretar em transplante. Né? Por exemplo, o mês de março. Março é o mês do rim. Então, nós fazemos um trabalho bem grande de cuidados com o rim. Né? Em parceria com a Sociedade Gaúcha de Nefrologia, nós fazemos uma ação em março na Redenção de medição de pressão arterial, de orientação sobre beber água, fazer exercício físico, não fumar, tudo para que as pessoas cuidem do seu rim. Né? Então, são cuidados que a gente tem de prevenção de saúde para evitar que mais pessoas entrem em lista. Eu achei muito interessante, exato porque a gente fala em doação de órgãos, a gente fala em fila de transplante cada vez maior, mas o importante é que dentro da mesma instituição, vocês também executam esse trabalho de tentar com que ninguém chegue lá. Eu acho importante falar, eu acho que tu deve ter mais dados importantes. O Rio Grande do Sul já foi um grande doador de órgãos, né? A população, e hoje não é mais. O estado do Rio Grande do Sul já foi o estado número 1 do Brasil, né? É muito triste isso, nós perdemos espaço ao longo dos anos, né? Por enfim, medidas governamentais, medidas de sociedade, fomos perdendo espaço e atualmente estamos entre 7º e 8º do país. Um estado, né? Que já foi o primeiro em doação de órgãos, né? Temos, assim, os hospitais transplantadores mais qualificados, né? Por exemplo, isso que eu ia dizer. Santa Casa, por exemplo. Então, Santa Catarina, que atualmente é o estado número 1 do Brasil em doação de órgãos, nos manda órgãos para cá para serem transplantados, que vão para Santa Casa, vão para clínicas, né? Paraná é o número 2, né? Enfim, foram passando ao longo do tempo, fomos ultrapassados por Ceará, Brasília, muitos estados nos passaram. Então, a gente precisa reconquistar esse espaço. Com certeza. Né? Por exemplo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já teve lista 0 de espera por córnea. Né? Córnea é um tecido que qualquer tipo de morte tu pode doar córnea, porque os órgãos só podem ser doados com morte encefálica. Tá? Não é qualquer tipo de morte. Morte encefálica é 1% das mortes. É aquela morte ou por AVC, ou por traumatismo craniano, ou por um tiro, né? E a morte precisa ocorrer de morte encefálica dentro de uma UTI. Então, é muito restrito a possibilidade da pessoa ser um doador. Né? Córnea não. Córnea é qualquer tipo de morte. Então, nós já tivemos lista 0 de espera. A pessoa precisava de uma córnea, em 2 meses estava... E hoje? Hoje em dia, nós temos mais de 1.000 pessoas no Rio Grande do Sul esperando. E isso, assim, de 2018 para cá. Uma coisa rápida. Claro que a pandemia piorou tudo enormemente, mas... Por isso a importância da gente voltar a falar, dar espaço para que a gente possa voltar a discutir, né, esse assunto. E retomar, né? Retomar esse engajamento na doação de órgãos, né? As listas de espera dobraram, né? O Brasil tem em torno de 50 mil pessoas esperando por um órgão e o Rio Grande do Sul quase 3 mil pessoas. E antes da pandemia tinha 1.500 pessoas. Né? As coisas pioraram muito, mas a gente não pode ficar chorando leite derramado. A gente vamos trabalhar mais, mostrar mais, né? e colocar em pauta ainda mais esses assuntos. Para a gente entrar na parte assistencial, que vocês fazem um trabalho fantástico, é importante ressaltar para as famílias, né, a sua vontade de fazer a doação de órgãos. Sim. Hoje é assim. Sim. É as famílias que decidem. Sim, isso é fundamental, né, Renata? Só é doador no Brasil quem avisa a sua família em vida, né? E a família diz sim. No momento da nossa morte, a família é a nossa voz. Então, ela precisa saber do nosso desejo de ser doador, para que naquele momento, que é um momento muito difícil, de extrema dor, né? De tu saber que o teu ente querido faleceu, tu possa lembrar do desejo dele e dizer sim para a doação de órgãos, né? Então, a gente trabalha muito isso, assim, avise sua família o seu desejo de ser doador, porque ela é a nossa voz naquele momento. E a gente vê, e aí me perguntam, mas pode acontecer de mesmo avisando a família não autorizar, por
por crendice ou por, né? Pode acontecer. Mas na prática a gente tem a constatação, observa de que as famílias, elas respeitam aquela vontade do seu ente querido quando elas sabem do desejo de doar, né? Não, com e certeza. um doador pode salvar até 8 vidas com órgãos, né? E melhorar a vida de mais de 30 pessoas, com pele, com válvulas, cartilagens, ossos, né? E aí já entra, assim, um dos mitos, né? E como é que o falecido é devolvido para a família? Ele é devolvido intacto para a família, né? Ninguém nota, porque os médicos são muito cuidadosos. Claro, eles retiram pele das costas, que não aparece, né? Eles retiram ossos e preenchem os espaços. Os órgãos são cirurgias, como pessoas têm cirurgias. A pessoa é devolvida íntegra para o velório, para, né, para sua família, despedida. Né? Então, é muito importante, porque às vezes as pessoas imaginam, né? Até tabus, por falta de conhecimento também, porque não se fala muito no assunto, porque as pessoas têm muito restrição de falar em morte, né? Elas não querem falar nesse momento, mas é a única certeza que a gente tem nessa vida, falar em doação de órgãos, tu precisa falar em morte, para falar em doação de órgãos, mas aí, tem que falar em morte. Mas se pode se falar em vida também, né? Pode se falar em vida. Porque a gente pode falar, olha, eu quero doar meus órgãos porque eu quero salvar 8 pessoas. Não, pronto, já está bem entendido, né? Que essa doação... que tem este enfoque, né? De eu ser o herói e poder salvar a vida. E tem o enfoque de que o receptor do órgão me possibilita a chance de um pedaço meu continuar vivendo, né? Tu imagina que lindo uma pessoa continuar enxergando o pôr do sol do Guaíba, que é o mais lindo do mundo, com os meus olhos. É um privilégio para mim poder doar as minhas córneas e as minhas córneas continuarem contemplando o pôr do sol do Guaíba. Então, assim, existe um enfoque de que o receptor te empresta o corpo dele para que uma parte tua continue viva, né? Teu coração continue batendo, teu rim funcionando. E aí, quando tu enxerga com esse enfoque, talvez fique mais fácil, né? É ver o outro lado, né? Não adianta ver um lado que não tem solução, que é a morte, ela está solucionada. Ela vai acontecer de fato, sendo doador ou não, né? Então, sendo doador, tu dás a oportunidade para que outra pessoa possa continuar. E às vezes muita gente jovem, né? Que não teve a oportunidade daquele doador. Nós temos hóspedes, vamos falar depois. Vamos agora. Nós temos hóspedes crianças, né? Isso é muito fantástico. Então, se faz essa educação, se faz essa desmistificação, se faz esse preparo para que cuidem desses órgãos. Bom, não deu, né? Precisam de órgãos, precisam do transplante. A gente sabe que Porto Alegre é referência em transplante no Brasil, né? Temos a Santa Casa, que faz um trabalho maravilhoso, reverência a esses médicos, né? Que permitem que isso seja possível. E recebemos gente do Brasil inteiro. E a pessoa que está nessa lista, ela precisa estar próximo, né, de algum centro, porque esses órgãos duram muito pouco fora do corpo, né? Eles precisam rapidamente ser colocados em outro corpo. Então, vocês têm hoje uma casa, uma pousada? O que seria para receber essas pessoas que esperam esse transplante? Bom, então vamos entrar no braço assistencial Vamos da Via Vida, assistencial do Via Vida. Depois eu vou querer retomar um pouquinho o educacional para contar da contação da história da tartaruguinha, que é um projeto muito lindo que a gente tem também. Não sei se queres que eu... Pode falar. Então, assim, ainda no educacional, a gente tem um projeto fantástico com as crianças. Por quê? Porque as crianças... levam, né, e levam a informação para casa, discutem, debatem, e são os adultos do futuro que esperamos sejam mais solidários e generosos, né? E empáticos. Que é a base de tudo. Então, nós temos um livrinho que se chama Tartaruguinha que Perdeu o Casco, e ele conta de uma maneira muito lúdica a história de uma tartaruguinha que perdeu o casco. E aí os amigos da floresta estavam muito empenhados em ajudar a encontrar um novo casco para ela. E o leão ofereceu a juba, o porco-espinho oferece os espinhos, e os 3 porquinhos oferecem lá a palha, né, a madeira, o tijolo, e nada fica bem como o casco da tartaruguinha. Até que uma família de uma tartaruguinha que foi morar no céu, os pais de uma tartaruguinha que foi morar no céu, doam o casco para essa tartaruguinha e salvam a vida dela, né?
Então, é um livro muito lindo, todo colorido. E nós temos uns bonecos, né? Os personagens dessa história. E temos um GT, um grupo de trabalho de voluntárias que vão nas escolas públicas e particulares de primeira a quinta série e contam essa historinha com os bonecos, levam o nosso livrinho, né? E depois elas fazem um debate com as crianças, né? Para ver o que ficou. E as crianças são muito espertas, né? Assim, as crianças, a noção de doação, elas têm perfeita, porque eu doei brinquedo já, o meu pai doa sangue, a minha mãe já doou cabelo para o câncer infantil. As crianças têm a noção da doação, né? E aí depois a gente tem um livrinho de atividades, deixa que na sala de aula a professora faz atividades com eles, né? Então, tem todo um tema transversal, que é a doação de órgãos. Preparando uma nova sociedade, Preparando uma nova sociedade. Porque se a gente já teve em primeiro lugar na fila, alguma coisa mudou. Então, onde a gente pode atuar? Investir nas crianças. Investir nas né? crianças que estão jovens, fazendo né? parte, né? Serão a parte doadora daqui a uns anos. Sim. E fantástico. É um trabalho muito lindo, assim, é muito né? importante isso também. Vocês atuam em várias... A todos os níveis, né? Levando informação. E levando né? informação. Mas agora a edição volta lá na minha pergunta, na parte assistencial. Sim. Então, vocês recebem essas pessoas. Sim. Então, a Via Vida existe desde o ano 2000. E no ano 2004, o que aconteceu? Os médicos dos hospitais transplantadores começaram a pedir que a gente tivesse um local para receber pessoas que vinham de fora de Porto Alegre. Né? Por quê? Porque Porto Alegre é um grande centro transplantador do Brasil. Porto Alegre e São Paulo são os dois maiores centros transplantadores que fazem todos os tipos de transplante. Então, nós recebemos em Porto Alegre não só pessoas do interior do estado que precisam transplante, como de todo o país. As pessoas, principalmente do norte, do nordeste, que fazem mais o transplante de rim, que é o mais comum. Quando as pessoas precisam de um transplante mais complexo, o estado paga a passagem deles e manda eles ou para Porto Alegre ou para São Paulo. E ficam aguardando. Lembrando que essa lista ela é nacional, né? Essa lista é estadual. Estadual. Não, estadual. A lista de doação de órgãos, ela é estadual ou ela é nacional? Ela é estadual. Estadual. É estadual. Tá. A pessoa do outro estado vem para cá e entra aqui na lista, né? Entra na lista Sim, daqui. Na lista daqui. Tá. Sim. Então, essas pessoas, quando elas são carentes e não têm condições de se manter em Porto Alegre, elas estavam condenadas a não fazer o seu tratamento, consequentemente morrer em lista, né? Então, nós criamos a Pousada Solidariedade, onde nós hospedamos doentes carentes que vêm do interior do estado e de todo o Brasil para entrar em lista de espera. Quem nos encaminha? Os assistentes sociais dos hospitais transplantadores. Então, a pessoa vem... né, vamos dizer, do interior do estado, vem de Uruguaiana, da minha cidade natal. Ela vai, vamos dizer, vai para Santa Casa ou para o Clínicas, né? Tá fazendo os exames para entrar em lista, passa por um assistente social, onde ela relata que ela não tem como se manter em Porto Alegre. Por que se manter em Porto Alegre? Pelo que tu disseste. Quando a pessoa entra em lista, ela nunca sabe quando vai ser chamado. A gente não sabe, não é uma lista com dia e hora marcada, né? É uma lista por compatibilidade. Aquele que estiver mais grave e for mais compatível com o doador, em testes muito específicos que são feitos, é que é chamado em primeiro lugar, para que tenha mais chance de sucesso o transplante. Então, a pessoa pode esperar 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 meses, 1 ano e meio, não sabe. Não se sabe. Se essa pessoa não tem condições de se manter em Porto Alegre, ela vai para a Pousada Solidariedade. Até porque se a pessoa sai do interior ou sai da sua região, enfim, ela deixa o trabalho. Ela deixa o trabalho, muitas vezes ela já deixou porque está doente, ou é uma mãe que está tem que ir acompanhando um filho. Né? Então, ali na pousada nós hospedamos 20 pessoas, 10 doentes, cada um com o seu familiar cuidador. Né? Porque nós não prestamos ali serviço médico, apenas assistencial. Então, todo o acompanhamento para ir na hemodiálise, né? Quem está em lista e está fazendo hemodiálise, ou né, para ir fazer uma consulta, tudo é com o familiar que acompanha. E aí, né? na pousada, então, eles têm alimentação?
Eles têm alimentação completa, né? Roupa de cama, roupa de banho, acompanhamento de assistente social. Nós temos psicóloga voluntária, entre as nossas voluntárias, 2 são psicólogas que fazem atendimento tanto para o doente como para o familiar, em grupo ou individual, né? De acordo com a necessidade. E ali eles ficam, né? Essas pessoas que vêm, por exemplo, do norte, do nordeste, agora está acontecendo isso. Eles vêm lá de um verão do ano inteiro de 35 graus. Chegam aqui no e chegam inverno aqui, daí rigoroso. eles vêm com a sua regatinha, com a sua havaiana. Então, a gente faz campanha de tênis, de moletom, né? E acolhemos eles, acarinhamos eles, para que essa espera, que é muito sofrida, muito triste, muito incerta, seja o mais... menos dolorida. Menos dolorida possível. Porque mais, né? Ela é dolorida, ela é muito triste. Ela é incerta, ela é né? incerta. Eu acho que isso, na verdade, é o grande... E ali eles ficam, então, no pré-transplante. Aí eles fazem o transplante. Quando eles têm alta hospitalar, eles voltam para a pousada, né? Até que os médicos liberem para voltar para sua cidade. E depois, porque o transplantado, Renata, ele é uma pessoa em tratamento para o resto da vida. A maioria dos transplantados fica muito bem e volta produzindo para a sociedade. Mas é um tratamento para toda a vida. Eles tomam imunossupressores e outras medicações para toda a vida e precisam fazer exames periódicos, seja lá o órgão que for transplantado. Então, eles retornam para cá. Não pode fazer acompanhamento na sua cidade? Sim, pode. Mas, de tempos em tempos, eles têm que retornar para o centro de transplante, para fazer os exames completos, né? Se tá tudo bem, eles vêm, ficam 3, 4 dias na pousada, voltam. Se tem algum problema, pode ser hospitalizado. A gente tem vários que voltam, tem algum problema, são hospitalizados, ficam mais um tempo. Então, essas pessoas vão e vêm, tem uma grande rotatividade, né? E enquanto eles estão hospitalizados, os acompanhantes podem ficar na pousada. Ficam na pousada. Sim. É importante a gente falar, né, sobre essa lista de espera, que ela não tem classe social. 95% dos transplantes são feitos pelo SUS, né? O Brasil tem o maior sistema público de transplante do mundo. É uma glória isso, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos fazem muito transplante, é pago, né? Assim, é pago e é caro. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Mais de 95% dos transplantes no Brasil são feitos pelo SUS, num tratamento de altíssimo nível, né? Eu digo assim que o rico, o pobre e o remediado têm exatamente o mesmo tratamento, né? É um tratamento muito democrático no Brasil. Então, isso é muito bacana de dizer, né? Porque é importante, mas aí entra o trabalho de vocês que faz a diferença, quer dizer, ele vai ter o direito de fazer o transplante, mas ele não tem condições, muitas vezes, de vir até a parte do centro de transplante. Estaria condenado à morte, né? Porque se é de rim, ele vai fazendo hemodiálise, se mantém por mais alguns anos, com uma relativa qualidade de vida. Se ele espera coração, pulmão e fígado, ele morre. Ele morre. Hoje vocês têm uma pousada que cabe 20 pessoas. Sim. E temos uma novidade. Teremos uma pousada que vai caber? O dobro, 40 pessoas. Olha a importância disso, né? De poder dar mais oportunidades de pessoas viverem, de salvarem a sua vida. Porque não adianta uma cadeia ser feita só numa ponta. A cadeia tem que ser completa. Não adianta só uma ponta, só o médico, só o transplante. Se ele não pode estar aqui. A nossa pousada, ela tá sempre lotada. Sempre lotada. Tem sempre lista de espera, tá? Ela tem lista de espera. Sempre. O que nós temos feito... Importante dizer também que nós não recebemos verba pública, nós vivemos de doações e de eventos beneficentes. Então, nós que não temos dinheiro, o que nós fazemos? Para não dizer não para as pessoas, nós pagamos, às vezes, diárias num hostel perto, para viabilizar que as pessoas fiquem uns dias, quando a gente sabe, olha, daqui a 3 dias vai abrir uma vaga na pousada, nós colocamos e pagamos um hostel ali perto para as pessoas, para não dizer não para essas pessoas, e elas ficam ali 2, 3 dias, quando vaga, elas vêm. Nós temos sempre lotado, sempre lista de espera, infelizmente. E essa nova pousada? Sim. Estamos precisando de doações. Não se pode começar a falar na nova sede sem transmitir sempre a nossa eterna gratidão ao prefeito Melo e especialmente à primeira-dama Valéria Leopoldino, que é a madrinha da sede nova. Olha só.
Em 2019, ela foi até lá levar doações da campanha do agasalho para os nossos hóspedes e para o nosso brechó. Nós temos um brechó beneficente. Importante as pessoas saberem, né? Às vezes até por isso as pessoas vêm podem nos doar do norte, roupas, do nordeste, casacos, né? Também para esperar essas pessoas ir para o brechó. E ali ela, enfim, conversando conosco, conversou com vários hóspedes ali e ficou encantada com o nosso trabalho, né, de acolhimento. E ouviu de nós que a gente paga um aluguel caro da casa, porque é uma casa grande, que vivemos de doação e que o nosso sonho é uma casa própria. Esperamos por muitos anos, ia vir uma casa do Estado, por 12 anos, esperamos 3 gestões de governadores passaram. Coisa triste. E acabou não se concretizando. E aí ela disse, eu sei de uma casa que ficaria muito bom para vocês. Eu vou conversar com o prefeito, se ele concordar, nós vamos iniciar o processo administrativo legal. E assim foi feito. Passou-se um ano e nós ganhamos a permissão de uso pela sensibilidade do prefeito e da primeira-dama. Eu nunca faço nada, não falo nada político, né? Eu acho que, mas acho importante tu falar. Mas já é a segunda entidade que fala da ação do Melo, né? De dar casas para as instituições, de dar a sede, no caso de vocês, mais importante ainda que é a pousada, enfim, mas atendendo também, porque deu também a sede. Então, assim, é a importância disso, porque são casas que muitas vezes a gente sabe que a prefeitura está usando vários prédios e que eles não estão sendo utilizados por completo todas as salas, né? O próprio governo. Então, repaginar essa estrutura, reorganizar e ceder a quem de fato está fazendo a diferença na sociedade. Isso não é fazer política, porque isso não é fazer política. Nós da Via Vida né? Exato, por isso que eu acho importante não tu falar. Não temos política e nem religião. É isso aí. Mas isso assim são pessoas, né? É a sensibilidade do político. Exato, do político. Então, fantástico. Nos cedeu o imóvel, né? É numa zona em Petrópolis, na Avenida Taquara. É super gostosa, uma região os super ganhos gostosa. ali para os nossos hóspedes são maravilhosos. Primeiro, porque ela é muito perto da Protásio, para eles pegarem o transporte público, né? Seja para clínicas, para Santa Casa, para os hospitais onde eles fazem consultas, hemodiálise, é muito perto, né? Ela é do lado... do lado da Praça Tamandaré ali. Então, assim, né, nos dias de sol, sentar ali, caminhar, sentar ali numa espreguiçadeira. Do lado, colado na casa, tem uma de esportes, uma cancha de esportes da prefeitura para as nossas crianças, porque nós recebemos preferencialmente crianças e adolescentes. né? Preferencialmente. Então, para as nossas crianças jogar bola ali. Então, assim, é um lugar maravilhoso. Vai ser um ganho de qualidade de vida. Hoje é a pousada? Hoje é na Rua São Mateus, no bairro Jardim do Salso. Bom, é uma casa enorme, nós vamos poder duplicar o nosso acolhimento, né, de doentes carentes. E colocar com muito melhor os nossos espaços, né? A nossa sala de reuniões, fazer ela maior até para pequenas palestras. O nosso brechó, que nós temos um brechó local lá, vamos poder fazer um espaço maior. Vai ser ótimo. E quem quiser fazer doações, a gente vai deixar o arroba, né? Sim. E entra em contato e pode levar para vocês. Tanto por telefone, vou dizer o nosso telefone, como pelo Instagram, pode dizer, olha, quero doar. Nós estamos fazendo uma ampla reforma nessa casa, né? Porque é um espaço estava bem detonado, assim. Inclusive o telhado, trocamos todo o telhado. Uma ampla reforma, então nós precisamos de material de construção. Uma construtora que seja, né, teu ouvinte, teu parceiro. Precisamos de tinta, precisamos de esquadrias, precisamos de pisos. É só entrar em contato, a gente tem as listas dos materiais. Pode nos doar em dinheiro, pode nos doar material direto, né? Precisamos de parceiros, metais de banheiro, precisamos de tudo. Tudo, né? Para que a gente possa salvar vidas, a gente só possa deixar... E para as pessoas e empresas deixarem um legado, porque a gente nunca sabe que lado vai nos caber nessa vida, né? Se é o lado de poder ser um doador, né? E dar graças a Deus, ou o lado de precisar receber de um órgão, né? Então... Eu fiquei muito encantada, eu fiquei muito feliz em conhecer o projeto de vocês, o trabalho de vocês, né? Por vocês, além de salvarem milhões de vidas e fazer a diferença na nossa sociedade, pela abrangência da Via Vida, né? Dessa parte educacional, assistencial
e pessoas como tu, hoje como vice-presidente da Via Vida, mas como outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e outros projetos, né? A gente precisava de mais pessoas como vocês nesse mundo para que a gente possa fazer a diferença. Mas eu queria que tu contasse um pouco o que tu já teve do outro lado, né? Na espera. E isso é muito importante a gente passar isso, porque tu também tinha uma vida tranquila, era uma juíza do trabalho, né? Uma vida feliz, nunca imaginou ter que precisar, né, torcer para que a lista andasse para poder salvar uma pessoa que tu amas, né? Então, e foi aí que tu entrastes nessa, e com uma missão. Eu queria que tu contasse um pouco para que todo mundo dê conta que às vezes não tem escolha, né? Não dá. Então, é muito bom poder estar na parte que a gente está doando, que a gente está ajudando e não ter que precisar essa espera. É exatamente isso. A causa da doação de órgãos é a causa da minha vida, né? A causa da vida da minha família, né? Porque nós estivemos e estamos do lado de quem precisou, né? De um órgão. Meu marido, aos 34 anos, muito né? jovem, muito jovem, fez o transplante, ou seja, ele descobriu a doença 3, 4 anos antes, né? Muito jovem. Uma insuficiência renal crônica dele, não era aguda, coisa que foi progredindo. E lá pelas tantas ele precisou entrar, não tinha mais tratamento com medicamento, né? Precisou entrar em lista de espera, entrou, aguardou aproximadamente 1 ano em lista e precisou de um transplante, né? E a espera, né? Uma vez eu segui uma menina que precisava de um órgão. Infelizmente, ela faleceu e ela utilizava muito as mídias sociais para falar, né, sobre... Ela não era de Porto Alegre, ela era de uma outra cidade no Brasil. Ela veio a Porto Alegre e ela contava um pouco sobre isso e ela tinha no Instagram. Então, ela fazia, né, a campanha dela de doações de órgãos através das mídias sociais. E, no fim, a mãe dela que assumiu, porque o dia do transplante, então se contou, e ela contou, ela mostrou, e ela falava muito cada vez que o telefone tocava, né? Que todo mundo corria para atender. Existe isso mesmo. E tu imagina, assim, hoje em dia, ainda é tabu, mas muita gente fala de doação de órgãos, né? Tu imagina isso há 25 anos atrás. Meu marido tem 24 anos de transplante. Né? Há 24 anos atrás, ninguém falava de doação de órgãos. Era estava condenado... Né, a não poder viver, a fazer porque 30 e poucos anos era jovem. E ele entrou em lista, ele transplantou na PUC, né? O transplante foi um sucesso, né? Ele ficou logo, alguns meses depois, ficou muito bem. E essa virou a missão da nossa vida, né? Meus filhos tinham 7 e 4 anos na época, né? E se criaram vendo, né, os cuidados do pai e como ele é grato ao doador e os cuidados com os remédios, com a alimentação, né, com o exercício físico, como ele cuida daquele rim precioso, né? E aquela bênção que ele recebeu, aquela bênção, né? Que é aquele herói doador, que a gente não sabe quem é pela lei brasileira, tu não deve saber, não pode saber, nem a família que doa, nem a que recebe. E a gente acha na Via Vida que isso está muito correto. Eu acho que existe uma ligação espiritual, né? Uma de ligação gratidão, de força, né? de gratidão. Não existe não há necessidade desse contato físico, até porque é difícil, né? Então, e a melhor maneira de tu honrar o teu doador é tu cuidar daquele órgão precioso que te foi ofertado, né, como uma nova chance de vida. E a partir dali, tu falasse do telefonema, né? Uma particularidade, eu sou juíza do trabalho, agora aposentada. No ano de 99, eu era titular da Vara do Trabalho de Alegrete. E meu marido estava em lista, né? E aí, eu inicio a manhã de audiências, né? E aí, naquele tempo, nem tinha celular, eu não tinha celular ainda. Entra na minha sala de audiência a diretora de secretaria e me diz: doutora, é o seu marido no telefone. E aí eu pedi licença para os advogados, sempre ia atender, né, meu marido. Eu achei estranho, porque a gente tinha se falado há pouco. Antes de sair do hotel ali, eu tinha falado com ele. Ele me disse assim: amor, me ligaram da PUC, tem um rim para mim. Ai, meu Deus. Daí, assim, foi aquele segundo de... O que eu faço? Eu tô a 600 quilômetros, né? E as pernas tremem num momento desse. Peguei um táxi,
pedi para me chamarem um táxi que aceitasse vir direto para Porto Alegre sem parar. Peguei um táxi, vim para Porto Alegre e fomos para PUC. Então, assim, o telefonema É a chance. uma maravilha, né? Dá um misto, né? De medo, de euforia, né? Eu estava lá longe, mas assim, cheguei aqui, fomos e foi maravilhoso. Quanto tempo eles têm para fazer um transplante desse? É muito rápido. Sim, assim, o rim, né, dura um pouco mais, né? Mas, por exemplo, o coração dura 4 horas. 4 horas, né? Por isso que a pessoa tem que estar próximo, né? Pulmão, 6 horas, né? É muito então, pouco. Assim, tem que ser muito Ele de manhã, rápido. daí ligaram, aí ele já ficou em jejum, né? E tu veio de táxi? Eu vim de táxi, cheguei no meio da tarde e assim, início da tardinha ele estava já estava fazendo transplante. Assim, mas é uma ligação muito aguardada. É a vontade, é a chance de continuar vivendo, né? De uma pessoa que não teve a chance. Ela teve, não faz... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A chance dele continuar vivendo com a morte da pessoa. Então, as pessoas não podem associar. Até a Marta Medeiros, né, a escritora, ela é muito parceira da causa da doação de órgãos. Ela tem alguns textos, assim, maravilhosos sobre doação de órgãos. Inclusive, a gente tem um livro da Via Vida que se chama Crônicas de Vida, que tem pequenos textos sobre doação de órgãos de escritores, médicos, transplantadores, familiares de transplantados. E aí tem 2 textos que ela nos cedeu para colocar. E um deles, ela diz exatamente isso. Ela fala nesse texto sobre o avisar a família que tu quer ser doador, que é o teu desejo. E aí ela diz que não precisa de nenhuma formalidade para isso, né? E aí ela diz assim, não é um assunto mórbido. Estamos falando de esperança. Exato. Doe-se em vida e depois dela também. Exato. E é isso, né? A gente comentou, né, e que graças a Deus temos uma juventude muito mais empática, que se Deus quiser voltaremos para o primeiro lugar na doação de órgãos. A minha sobrinha tem uma instituição, né, um projeto que se chama de Ponto a Vírgula, que foi o que a gente comentou, que eu acho fantástico o nome, que deixa de ser um ponto final para ser uma vírgula na vida de alguém, né? Então que a vida não termina, né? Não tem ponto final na vida, né? Isso aí. É vírgula e continua. É vírgula e continua. Aquele momento, vírgula, um novo momento, uma nova oportunidade. Foi a partir daí que isso virou uma missão na tua vida? Né? Foi. E aí tirando o parêntese, né? Mas sim, aí eu fiz uma promessa de que essa ia ser a minha causa, a causa da minha vida, da minha família, e que eu ia me dedicar para ela. Eu tinha 32 anos, era juíza do trabalho, faltavam 18 anos para eu poder me aposentar. Eu fui, né, com aquele sentimento que só crescia dentro de mim, né? Os anos foram passando, meu marido... graças a Deus, sempre bem, trabalhando. Eu sou aposentada, ele trabalha, tá lá trabalhando. Viu? Vendendo saúde. Sempre com foco sempre de me dedicar para essa causa. E aí, quando eu pude me aposentar, finalmente, né? Até eu contava, assim, nas audiências para os advogados mais amigos, né? Foram 24 anos de magistratura, tinha muitos amigos, que eu ia me aposentar. Doutora, vai advogar? Não, vou fazer trabalho voluntário, né? E aí, quando eu me aposentei, em 2016, aí eu comecei a procurar uma entidade séria e que fizesse a diferença, né, na vida das pessoas. E me encantei com o projeto da Via Vida, porque de fato, encantador, né? De fato, é encantador. Na parte assistencial, educacional, é abrangente, encantador e indispensável, eu diria, né? Porque a pousada, por exemplo, é a única casa de passagem específica para transplantado, né? Por exemplo, muitos e muitos anos depois, agora 4, 5 anos, a Santa Casa criou a Madriana, que faz esse tipo de acolhimento para todos os tipos de doenças graves, né? A nossa pousada só para transplantado. Só para transplantado. Então, tem todo aquele enfoque, né, que o transplantado precisa, que é uma higienização absurdamente cuidadosa, né? Porque o transplantado é imunossuprimido Até sempre, porque depois né? do transplante ele ainda retorna. Ele retorna, né? Então, é uma casa direcionada, né? E toda preparada para receber pessoas em lista, né? E depois, no pós-transplante, imunossuprimidas, né? Que precisam de um enfoque específico, né?
Vocês tem algum lugar que fica isolado? Algumas pessoas têm essa nós necessidade? temos, por exemplo, os quartos são, a gente chama de duplos, né? Mas duplos é para 4 pessoas. O doente, seu cuidador e mais um doente, seu cuidador. Porém, por exemplo, nós temos um quarto individual para transplantados de medula, né? Que ficam muito mais vulneráveis, então eles ficam isolados. Na Casa Nova nós vamos ter mais, vai ter suíte com banheiro, né? Isso por isso precisamos da parceria, da sociedade, Olha Renata, que bênção, né? Não, a sociedade tem que se envolver, porque a gente sabe que muitas vezes elas querem ajudar e não sabem nem como, nem conhecem. E deixar o seu legado, deixar o seu legado, poder visitar, conhecer. E tu já pensou que maravilha poder ajudar sem ter passado por isso, ou sem precisar conhecer o lado triste da dor, ajudar por empatia, por amor ao próximo, por amor ao próximo, sem que, se Deus quiser, não vá precisar de uma lista. Exatamente. E no trabalho de divulgação para que essa lista termine, né? Isso é fundamental também. Mas o trabalho das pessoas que vão precisar, elas vão precisar sempre dessa pousada. Vocês também fazem um acompanhamento para pessoas que moram na cidade, dando cesta básica? Sim, esse é um trabalho que começou na pandemia, né? Também, esse é a pedido dos assistentes sociais dos hospitais transplantadores. Assim, nós começamos fornecendo 30 cestas básicas. São para famílias que tenham um transplantado na família, que não foram nossos hóspedes, não são nossos hóspedes, moram em Porto Alegre e tem um transplantado, um pai transplantado e que, enfim, parou de trabalhar, seja pela doença ou seja pelo pós-transplante, uma mãe que parou de trabalhar para cuidar de um filho transplantado, enfim, famílias carentes que tenham um transplantado. Começamos com 30 famílias. Atualmente estamos entregando 67 cestas básicas mensais para famílias carentes. Doações de cestas básicas também é muito importante para vocês receberem, né? Sim, nós recebemos, e aí vai um agradecimento especial para a seleção do Bem 8, né, capitaneada pelo Dunga, nosso capitão do Tetra, né? Ele nos fornece cestas básicas, nos fornece hortifruti, né? Ele faz um trabalho muito lindo, assim, assistencial de distribuição de alimentos. Nós recebemos alimentos também do Banco de Alimentos, né? E pessoas, empresas que queiram nos doar cestas básicas, né? São muito bem-vindas, porque, como eu disse, a gente não tem dinheiro e fornece, além de alimentar os nossos hóspedes, fornece cestas básicas para as famílias carentes. Imagina uma pessoa que já está doente, né? Como ela precisa se alimentar bem, né? Deveria ser uma coisa básica, né? Nosso inverno aqui, né, Renata? Assim, as pessoas precisam de alimentos, assim, feijão, arroz, leite, né? A gente pede sempre muita doação de leite integral, aí para a pousada a gente usa bastante, como nós hospedamos bastante crianças, né? A gente quer fornecer leite, né? Integral, então podem nos doar caixas de leite. Outra coisa eu pensei agora, crianças, brinquedos também agora para essa casa nova, né? Querem fazer, às vezes para deixar aquele momento menos dolorido, a criança se distrair, alguma empresa querer doar brinquedos, uns brinquedos, se tem lugar para botar alguma coisa maior. Vai ter, enorme, pode doar aqueles brinquedos de botar no pátio, na área, sabe? É isso que eu diria para eles, faz toda a diferença. E eu digo que mente saudável ajuda o corpo, né? Então, eles se distraindo, não tornando aquele lugar um lugar triste, fazendo um lugar alegre, onde eles possam brincar, onde eles possam, né, se distrair. Vai passando o tempo, né? Vai passando o tempo, porque é uma espera longa, é uma espera nervosa, principalmente para uma mãe. E mesmo o pós, né? O pós, até que esteja tudo bem e possa voltar para sua cidade, é uma espera, claro, já menos sofrida, mas também intensa, né? Então, muitas vezes deixam irmãos, deixam pai, né? Não vem uma família, vem uma pessoa, né, só para que possa acompanhar. Noemi, eu fiquei muito encantada e muito feliz de conhecer o teu projeto, né? De todas vocês, são 75 voluntários? São em torno de 75 que faz a diferença, vocês fazem a diferença E aí, divididas nos diversos grupos de trabalho. E aí, nem teve tempo de falar, temos o grupo do brechó, temos o grupo do tour gastronômico, que é um grupo de trabalho muito... Quando eu entrei na Via Vida, eu entrei nesse grupo do tour gastronômico. Depois, desde 2018, eu estou na diretoria. Mas nós temos um restaurante parceiro por mês e
E nesse dia do mês, é o evento da Via Vida. Então, as pessoas comparecem normalmente, não é um evento fechado, comparecem normalmente no restaurante, consomem os produtos do cardápio normal e o restaurante dá parte da renda daquele dia para a Via Vida. Olha, que fantástico. Então, por exemplo, se os restaurantes quiserem se inscrever nesse projeto, podem entrar em contato. Temos restaurantes maravilhosos. Setembro é sempre o mês do Barranco. Agora, dia 13 de julho, julho é o mês da L'Antica Pietra, pizzaria maravilhosa, na Dr. Timóteo. É o nosso parceiro. Então, assim, temos um restaurante por mês. Casa de Paolo é nosso parceiro. Casa do Marquês é nosso parceiro. A churrascaria Schneider. E nesse dia, as pessoas não precisam comprar convite, vão normal. Não ficam sabendo, porque tem o nosso banner na entrada. Que bom. A gente circula nas mesas, agradece a presença. É um festerê. Mas dentro do cardápio do restaurante. Não precisa convite, né? Sim. E o restaurante dá parte da renda. Então, é muito legal também. Então, colocar novos restaurantes vai ser muito importante. Uma outra coisa que a gente precisa muito para os nossos hóspedes, também se algum... tanto pessoa física ou alguma empresa, doação de proteína animal, né? Assim, frango, carne vermelha, peixe, né? Para alimentação dos hóspedes. Pode nos doar, a gente congela, a gente tem vários freezers lá para alimentação dos hóspedes, né? Que é fundamental, então, né? Fundamental. Estarem muito bem nutridos para que possam passar por um transplante, né? Isso E aí, imagina, se não tivessem um lugar como esse, como estariam aqui, como estariam se alimentando, né? Como chegariam a um transplante desse, se já estão doentes, não estariam. Porque as pessoas que têm condições, têm mais posses, né? Elas vêm também para Porto Alegre, de outros lugares. Mas daí, ou alugam um apartamento, ou ficam num hotel, aguardando o transplante, né? Quem é carente e não tem como se manter aqui... A gente comentou com a Verinha, que é a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, a gente estava comentando outro dia, né? Ela perdeu uma filha de câncer, hoje é a presidente da entidade, e ela me diz assim, o câncer é muito triste, a doença é muito triste, né? O estar doente é muito triste. E sem condições financeiras, ela é uma tragédia. É uma tragédia. Né? Porque é uma tragédia anunciada. Anunciada. Então... Que orgulho conhecer esse trabalho de vocês. Obrigada. Parabéns, vocês fazem a diferença na nossa sociedade. Essa parceria é muito importante. A gente precisa, a gente só pode divulgar, dar voz, né? Ajudar, claro, como a gente pode, mas assim, o meu papel aqui é eu poder levar esse projeto para um maior número de pessoas, né? Que as pessoas possam retransmitir esta mensagem, essa necessidade, se engajar na comunidade que está ajudando de uma maneira ou de outra. Um pode doar uma cesta básica, o outro terminou uma obra, sobrou cimento. Eu vejo eles jogando longe, né? Aqueles potes de cimento, aqueles uma caixa de leite, passa lá. Uma caixa de leite. Rua São Mateus 815, por enquanto. Não tem problema, até o final isso é sorte para nossa sorte, nossa sede nova, que vai ser um sucesso. Ó, que não molha teu presente, não é? Eu vou ganhar um presente da Coliseu. A Coliseu, então, ela que tornou possível a gente estar num estúdio hoje, porque a ideia é essa, que a gente possa mostrar para a sociedade. Então, a gente fez uma estrutura bonita, com bom áudio, com uma boa luz, com uma boa iluminação, um bom vídeo, para que a população possa cada vez mais ver esse conteúdo, né? Então, eles que tornaram possível isso. E eles mandaram, eu quero que tu mostre para as pessoas, porque tem um significado especial. Então, pode abrir. Vou abrir com muita gratidão. Empresas parceiras são muito boas, né? A Coliseu é parceira da Via Vida, uma parceira querida da Via Vida. Uma empresa há 55 anos no mercado gaúcho já, né? Então, isso é uma árvore da vida, representa todas as vidas que tu já salvastes através do teu trabalho, do trabalho das voluntárias da Via Vida. E a gente fala que a árvore, um dia, ela foi uma semente, né? Então, vocês plantaram uma sementinha, maravilhoso. A Coliseu é uma empresa muito solidária, parceira da Via Vida, né? Viu só? Em 2019, eles fizeram um pingente de doação de órgãos em prata, venderam e reverteram parte dessa renda para a Via Vida. Já fizeram outras ações para a Via Vida. E não posso deixar de dizer... Por favor, aqui pode. Que a família Spumber, né? O meu tio Olímpio, minha tia Rosinha, o Luiz e o Eduardo, meus primos queridos, conhecem a minha história e se engajaram nessa linda causa
da doação de órgãos, por conhecer a minha história, a história do meu marido. Então, é muito bom. Gratidão a eles. Gratidão sucesso, a empresas que... vida longa. A Coliseu, que faz aniversário agora, em julho, 55 anos, a empresa Solidária. Que lindo, amei, né? Então, maravilhoso. Que ande contigo, que sempre quando às vezes a gente não tem um dia tão bom, né? De repente não conseguiu aquela parceria, Sim. mas que vocês todas olhem e vejam quantas vidas já salvaram, né? A árvore é muito simbólica, É né? muito simbólica. Muito obrigada, pena que essa mesa entre nós, mas é toda nossa. Obrigada por muito conhecer obrigada. e parabéns pelo teu trabalho, que é um sucesso. Quem puder nos ajudar, já sabe, tem os arrobas e os contatos.